Que alegria nos encontrarmos aqui para iniciarmos as apresentações do programa Contando Histórias. E hoje é um dia muito especial. Começamos no dia de Dom Bosco, dia 31 de janeiro. E hoje, para conversar conosco, temos aqui o Padre Vidal, que é salesiano de Dom Bosco. E vai nos contar um pouquinho sobre esse santo tão importante. E como ele tem uma grande experiência em teatro, vai não só nos contar histórias, mas também vai interpretar com o perfil e o jeitão paterno, carinhoso e amoroso desse santo padroeiro da juventude. Seja bem-vindo, Padre Vidal. Obrigado, é um prazer estar aqui. Falar para a juventude de nossa escola, de nossas obras. Durante o papo é importante que a gente então procure falar e tentar recordar para que a gente possa entender como é que Dom Bosco gostava de contar histórias. Podemos começar então, Padre Vidal? Sim, sim. Quero contar a história, o sonho dos 9 anos que Dom Bosco sempre contava para os seus jovens, né? É uma história belíssima e é assim. Dom Bosco, ele contou que quando menino, ele se viu num enorme campo, um prado bem verdejante. Ele viu então vários meninos brincando, pulando, cantando, no maior algazarra. E de repente esses meninos começaram a brigar e a xingar, falar palavrões, blasfêmias. Dom Bosco então, Joãozinho Bosco, ele pequeno com 9 anos, ele se lançou no meio daqueles meninos e começou com socos e palavras, tentando fazê-los parar de xingar palavrões. De repente, apareceu um homem com expressão jovial, vestido de forma muito bela, uma roupa branca, brilhante, o seu rosto também brilhava, era quase difícil fitá-lo. Joãozinho ficou assustado com aquele personagem, e então aquele homem o chamou pelo nome, dizendo: Joãozinho, não é com violência, não é com pancada, mas com ternura e mansidão que você vai conquistar esses seus amigos. Coloque-se à frente deles e ensine a eles. Joãozinho, então assustado, disse: eu sou uma criança pobre e ignorante, não sei falar-lhes de religião. E então aquele homem continuou dizendo: torna-te sábio, adquira o conhecimento para que possa então instruí-los. E Joãozinho, assustado, disse: mas como e com quem vou adquirir esta sabedoria? Então Joãozinho diz: vou lhe dar uma mestra, com ela você vai adquirir sabedoria. E ele disse: mas quem é o Senhor que me pede para fazer coisas impossíveis? E ele disse então: exatamente porque te pareces impossíveis, deverá torná-las possíveis com o conhecimento, com a sabedoria. Mas quem é o Senhor? Ele diz: eu sou filho daquela que sua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. E ele lembra então
Minha mãe me diz que sem a sua permissão não devo conversar com pessoas estranhas. Qual é o seu nome? E aquele senhor disse, pergunte a ela. E apresentou então uma mulher, uma bela mulher vestida de forma majestosa, seu rosto brilhava, sua roupa era branca como se fosse formada de estrelas. Aquela mulher se aproximou, pegou a minha mão e disse, Joãozinho, veja. Ela apontou então para o campo onde as crianças estavam brincando e eu vi que aquelas crianças desapareceram, no lugar delas apareceram animais ferozes, lobos, ursos, hienas que brigavam entre si. Ela disse, veja, o que vês acontecer com esses animais, você deverá fazer com meus filhos. E de repente aqueles animais ferozes se transformaram em cordeiras, em ovelhas que pastavam ou pulavam alegremente ali naquele campo ao redor daquele senhor e daquela senhora. Eu então, chorando e assustado, pedi que eles falassem com mais clareza, pois não estava entendendo nada. Ela então pousou a mão sobre minha cabeça e carinhosamente disse, Joãozinho, paciência, com o tempo tudo compreenderás. E então, um barulho qualquer me fez acordar e eu não consegui mais dormir naquela noite pela força daquelas imagens que estavam impregnadas em minha mente. Cedinho eu levantei e ansioso fui contar o sonho para a minha família, meus 2 irmãos, mamãe e vovó. Cada um ouviu e deu seu palpite interpretando o meu sonho. José disse, seu sonho quer dizer que você vai ser um pastor de ovelhas. Minha mãe disse, quem sabe você não será sacerdote um dia? Pastor sim, mas não de ovelhas, mas pastor de gente. Meu irmão Antônio, que sempre implicava comigo e era meio ignorante, ele disse, você vai ser chefe de bandido, isso sim. E minha avó, mulher simples, mas sábia, disse, devemos levar a sério nossos sonhos e aprender com eles. Muito bem, esse é o belo sonho que Dom Bosco contou, referindo-se à sua infância, quando ele tinha apenas 9 anos. Esse sonho o marcou profundamente. Quantos elementos, que riqueza de símbolos tem esse sonho? Como é que a gente poderia interpretar cada um deles? Bom, são vários elementos. Primeiramente, esse homem, né, que aparece, é claro, Dom Bosco percebeu que é Jesus, é o Filho do Homem, é o modelo de humanidade, ele é cheio de luz, ele é a luz, a nossa luz, né? Ele é o pastor das ovelhas. E essa senhora, é muito curioso observar, né? O modo como ela aparece. Sim, sim, ele apresenta como a minha mãe, sim, é a mãe de Jesus e nossa mãe, é Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, é aquela que vem ajudar Dom Bosco e todos os seus jovens no caminho da santidade. Ela aponta, ela é modelo de discípula, né? É Maria, mãe de Jesus. Sim, vestida de luz, né? Sim, aponta é o Espírito Filho, Santo que é a luz. Que está nela, ela irradia o Espírito, né? Sim. Outra coisa impressionante nos sonhos também são os diálogos, né? As coisas que são ditas a Joãozinho. Sim. Torna-te forte, robusto, ou seja, cresça em sabedoria, estatura e graça diante das pessoas, diante de Deus. É todo conhecimento, toda sabedoria, é a pedagogia salesiana, né? Nós falamos de essas dimensões tão importantes para que ele possa, então, cuidar das crianças. Interessante que no diálogo o Senhor diz, coloque-te à frente desses meninos, ou seja, liderança. Então, o Joãozinho percebe que ele é chamado a ser líder, conduzir os jovens para a vida plena, a salvação. Sim. Outra coisa que impressiona e parece ser difícil de entender também são esses animais que aparecem, né? De repente tem crianças, depois aparecem animais ferozes e depois animais felizes. Os primeiros brigam entre si e os segundos, que são as ovelhas, elas brincam. É verdade. É comum um animal feroz ser feroz, né? A hiena, o leão, o urso, está normal no mundo deles, né? Do nosso mundo selvagem. Mas ser humanos ferozes, violentos, já não é legal, né? Então a cena das meninos brigando, xingando, se agredindo, isso é violência.
Então isso desumaniza. Então a missão dele, o campo no qual ele tem que trabalhar, ou seja, sua missão é transformar esse mundo violento no mundo pacífico. Então conduzir os jovens para um mundo de paz e de harmonia. É interessante que o irmão mais velho dele, que implicava com ele, disse que ele seria chefe de bandido. Em certo sentido ele foi mesmo, porque ele reuniu aqueles meninos que eram uma bandidagem da rua, que viviam no templo, ladrões, era assim, viviam abandonados na rua, marginalizados. Ele inicialmente foi o líder desse grupo e transformou esses meninos em cidadãos, honestos cidadãos e bons cristãos, né? Que brincavam felizes, sim, nos espaços criados por Dom Bosco, né? Sim, sim. Que coisa bacana. É muito curioso quando a gente conta um sonho, a gente geralmente fala o sonho. Só que quando o Dom Bosco contou esse sonho, ele não parou no sonho, ele também citou a ação da família. Sim, sim. Por que isso? Por que essa importância? E é bacana porque a família ajudou a interpretar o sonho. De fato, todos nós temos um sonho, temos que descobrir qual é o nosso sonho, mas esse sonho, esse projeto de vida, ele tem que ser construído coletivamente. Então, a importância da família, a importância da escola, todos aqueles que nos ajudam a perceber qual é o apelo de Deus, qual é a minha missão, qual é o meu sonho, o que eu quero ser na vida, o que eu posso contribuir, não é? Então todos contribuem nesse sentido. A família, cada um ajuda a interpretar o sonho, e esse sonho o marcou profundamente, e depois, já idoso, ele vai perceber, ao contar para o Papa o sonho, né? Ele vai perceber a vida dele, o que ele fez, junto com os demais salesianos, foi a realização desse sonho. Talvez por isso Dom Bosco tenha dado nome às ações salesianas de família salesiana. Sim. Do colégio, né, ele sempre ensina, nós temos que criar clima de família. Sim, sim. Estamos chegando ao final do programa e eu queria fazer uma pergunta. Tantos anos você é salesiano de Dom Bosco, dedicou sua vida a Dom Bosco, aos sonhos, ao projeto dele. Vale a pena, Padre Vidal, seguir Dom Bosco? Sim, vale a pena. Lembrando a frase de Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. De fato, quando há grandeza de coração, vale a pena seguir Dom Bosco. Então, logo no início, os jovens que com Dom Bosco formaram a congregação, eles disseram, eu quero ficar com Dom Bosco, porque encantaram-se com a vida dele, com a ternura, o carinho e a dedicação dele para com os jovens. Então, Dom Bosco formou uma congregação com jovens. E depois, uma grande família, um grande movimento surgiu a partir disso. Hoje são mais de 30 grupos ou instituições que formam a família salesiana. Seguir Dom Bosco no segmento de Jesus. Então, Dom Bosco é o modelo do segmento de Jesus. É esse o sentido. É tão bom quando a gente pensa em seguir, né? Porque no tempo de Dom Bosco eram muitos os jovens que viviam com Dom Bosco e que eram órfãos de pai e mãe. E é muito interessante que eles romperam o medo e começaram a chamar aquele padre de pai. E Dom Bosco, de fato, foi o pai para muitos deles. É uma pena estarmos chegando ao final de mais desse encontro. Padre Vidal, muito obrigado por nos contar um pouco dessa história. E eu aguardo vocês no próximo mês, em fevereiro, com o próximo Contando Histórias. E para terminar, eu deixo vocês com uma canção que conta um pouquinho justamente da história desse grande mestre, pessoa que deve ser inspiração para que nós possamos fazer desse mundo um local melhor, com mais amor, com mais respeito, mas principalmente com mais acolhida e com maior sentido de vida e gosto de viver, e a palavra-chave dos salesianos, uma vida entusiasmada, com muito entusiasmo diante da vida. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Os teus sonhos percorreram tantas noites e chegaram até nós como a luz no amanhecer, invadindo os nossos corações, cansados de esperar o encanto e a magia das manhãs. Os teus sonhos foram muito mais além do que os teus pés pisaram. Os teus sonhos
jardim as flores têm ainda espinhos. A beleza e a dor são as cores do caminho. Os teus passos seguem firmes, ultrapassam as fronteiras, pois carregas o infinito no olhar. Os teus sonhos foram muito mais além do que os teus pés pisaram. Os teus sonhos irão muito mais além de onde já chegaram. Muitos jovens te encontram pelas praças, reconhecem tua voz na alegria de uma festa e se tornam teus amigos. Eles todos fazem parte dos teus sonhos que agora vivem em nós. Os teus sonhos foram muito mais além do que os teus pés pisaram. Os teus sonhos irão muito mais além de onde já chegaram. Os teus sonhos foram muito mais além